Tô acordado desde as 7 da manhã. Aí, para ajudar, quase saindo de casa, minha amada esposa olhou para mim e falou: o Ministério Infantil tá voltando, você não pode ser rápido. Eu falei: opa, obrigado pela parceria. Aí chego aqui, o Fábio me dá uma dessa. Quando for tua vez, eu vou fazer questão de chamar visitantes. E o Vitor também vinha aqui, ó, roupa nova, gente, que na casa do Senhor a gente vem com a melhor parte, né? Aí tô eu lá atrás colocando o microfone e o Vitor: obrigado pelo branco que estoura na transmissão. Eu falei: acertei em tudo hoje, gente. Mas vamos lá, vai dar boa. Então vamos lá. Estou com o desafio hoje. Como eu falei, eu estou nervoso, gente. Quem me conhece sabe que eu sou meio dado, mas primeira vez pregando no culto, daí dá um nervosinho. O título da palavra que eu vou falar hoje é Conquistando as Metas de Deus. Então a gente tem, todo começo de ano a gente se desafia, geralmente, né? A gente se desafia e coloca metas para cumprir naquele ano, para alcançar naquele ano, coisas que a gente, né, quer fazer. Eu quero emagrecer, quero trocar de carro, quero conquistar minha casa, quero fazer uma pós, né? Enfim, geralmente todo começo de ano a gente tem essas metas, né? Mas muitas vezes, falando agora por mim, quase sempre eu nunca chego lá, ou eu sempre me perco no meio do caminho, e no fim do ano, quando a gente vai fazer o balanço e olha para trás, a gente vê que muita coisa realmente ficou para trás, né? E nesse cenário, quantas metas que a gente coloca para o começo do ano, elas estão alinhadas com Deus? Quantas delas a gente se coloca na presença de Deus e fala: Deus, o que você espera de mim esse ano? O que eu preciso fazer para a tua obra, para que o teu reino avance? Qual que é o teu plano para mim nesse ano, né? Ou apenas a gente anseia por aquilo que a gente acha melhor para nós. Então, como eu falei, né? Às vezes a gente quer um emprego diferente, quer uma promoção, mas não é o que Deus tem para a tua vida, naquele ano, naquele momento. Às vezes a gente quer mudar de cidade, mas não é o que Deus tem para a tua vida. Então, um ponto muito importante para a gente conquistar as metas de Deus é a gente estar alinhado com Ele. Então, já te digo de antemão, como a gente está no começo do ano, dá para você rever algumas coisas. Então, se tem coisa pessoal que você colocou aí, coloca na presença de Deus, pede para Ele validar, ver se vale a pena. Eu vi o James ali, cara. O cara veio de Dubai, o cara tá... Agora eu fiquei nervoso. Mais ainda. Então, o primeiro ponto é a gente ser sincero com a gente mesmo, né? E entender esse lado do que Deus tem para a gente e o que a gente espera. Eu vou falar um pouco do que aconteceu comigo no ano passado, e para mostrar, né, o que Deus tem para a nossa vida, muitas vezes não é aquilo que a gente tem. No dia 20 de janeiro do ano passado, então terça-feira vai fazer exatamente um ano, estava trabalhando, home office, né, pijama, sem escovar os dentes, aquela coisa largado, né. De repente vem um Teams, aquele barulhinho traumatizante da conversa do Teams, aquele... Você já dá aquela tremida. Era meu chefe. Estava voltando de férias naquela segunda-feira. Vitor, bom dia. Falei: bom dia. Bem-vindo, bom retorno. Obrigado, tal. Tudo bem? Eu falei: não, tudo tranquilo. Viu? Voltei de férias hoje, estou arrumando algumas coisas. Preciso que você venha aqui no banco. Falei: epa, algo de errado não está certo, né? Porque estou em casa. Cara, do nada. Aí já mandei mensagem para a Kelly. Falei: amor, deu ruim. Ela: o quê? Você é demitido. Como assim? Meu chefe me chamou no banco. E ela, como é gestora, ela já falou: calma, né, fica tranquilo. Já liguei para minha mãe vir ficar com as meninas, tal. Aí cheguei lá já com o notebook, com todos os adereços, tal. Fui na mesa dele, ele pegou o papelzinho e vamos ali na salinha. Eu falei: fizemos o praxe, né? Mas isso me derrubou de uma maneira tremenda, por quê? Eu trabalhei por quase 7 anos no saudoso HSBC, que Deus o tenha, o pessoal que é mais antigo vai lembrar do HSBC. Só que o período que eu trabalhei lá eu não era bancário, por mais que trabalhasse no banco, era uma categoria diferente, então jornada de trabalho era maior, salário era menor, enfim. E eu sempre tive esse sonho de virar bancário, né, do status do bancário e tal. E eu trabalhava, né,
há um ano atrás no banco da New Holland. Então, lá em 2014, eu estava trabalhando numa empresa que prestava serviço terceiro para a NET na época. Eu comecei a participar de um processo seletivo para ser estagiário no banco da New Holland. E no mesmo dia eu fui fazer uma entrevista na Tintas Renner, que é do lado, na mesma manhã. E eu lembro que eu fiz a entrevista nos dois, cheguei em casa, só que detalhe, CNH, né, a New Holland, era estagiário. Na Tintas Renner era efetivo. Cheguei em casa, a Kelly, aí, como é que foi? Eu falei, nossa, amor, o banco, tal. Falei com o cara da RH, ele falou isso, não sei o que lá, e tem chance e tal. E a Renner? Não, eu fui lá também. Mas o banco, nossa, o ambiente e tal. E a Renner, amor? Eu falei, não, a Renner eu não sei, acho que eles vão chamar. E ela ficou feliz da vida, porque ela falou, cara, você deu mais ênfase para um estágio do que para um efetivo, criança em casa. Eu falei, amor, é o que eu gosto de fazer. Resumindo, deu boa, entrei no banco como estagiário. E quem vai lembrar, quem é das antigas, lá da igrejinha, teve uma palavra que o pastor Marcelo deu sobre Isaac, sobre a primavera. Eu estava estagiário, tal, aquela coisa toda. E Deus trouxe através do pastor Marcelo essa palavra, né, de que Deus tinha prometido o filho para Abraão e tal, e que na primavera viria essa criança. E a gente estava no período ali, começando primavera e tal. E na hora, no fim da pregação, eu lembro que ele falou, eu não ia fazer isso, mas o Espírito Santo está me dizendo que tem algumas pessoas aqui que ainda sonham com esse Isaac e tal. Então, coloca Deus, né, se alinha com ele, porque ainda nessa primavera eu creio que nós vamos ter Isaacs. E eu falei, cara, eu preciso ser bancário, é o meu sonho. Começamos a orar, o Levi a Feira acompanhava a gente na época, em jejum e tal, e coisa. E eu lembro que a gente entrou nessa empreitada. E um belo domingo, eu e a Kelly estávamos em casa, tivemos uma discussão calorosa. Aí a gente mandou mensagem para o Levi Paffer, falou, ó, o negócio não está muito bom aqui. O Levi estava, quem não sabe, gente, o Levi toca bateria, tá? O Levi estava na bateria no louvor. Ele falou, gente, eu só vou terminar aqui o louvor, a gente vai para casa, vai aí. Ele passou a última música para outro baterista, eles foram lá em casa e conversaram com a gente e tal. E eu lembro dele falando, o Espírito Santo está na porta, apontou para a porta de casa, querendo fazer mais por vocês. Provem ele, né? Coloquem ele no lugar certo. E daí naquela semana a gente começou a alinhar algumas coisas. E na sexta-feira eu estava no trabalho e tinha um amigo que trabalhava no RH da empresa, ele me mandou mensagem. Nisso a gente estava, a Kelly estava grávida da Alice. Ele, ô Vitor, tudo bem e tal? Eu falei, não, tudo bem. Ele falou, cara, eu tenho uma coisa para te falar, só que assim, não é certeza, então não cria muita expectativa, mas você vai ser efetivado. Eu falei, como assim? Ele, não, porque está vindo uma operação de fora, tal, eles vão efetivar algumas pessoas, eu só não sei se agora, no fim do ano, ou no começo do ano que vem, mas está tudo certo para rolar. Eu falei, cara, meu Deus, liguei para a Kelly. Ela já atendeu falando que você foi efetivado. Eu falei, uai, cadê a câmera, né? Eu falei, como assim? Eu falei, ainda não, mas como assim? Dela, não, porque eu vim para o trabalho, conversando com Deus, porque a gente precisava dessa confirmação para algumas, até decisões de escola para a Júlia, porque ali estava chegando, enfim. Falei, não, mas existe essa possibilidade. Dela, não, hoje você vai ter resposta, porque eu falei para Deus que a gente precisa de uma resposta hoje. Falei, amém, vamos lá. Na volta do almoço, meu chefe me chama e fala, Vitão, estamos te efetivando. Então, no fim de 2015, fui efetivado, virei bancário, aquela coisa toda. Meu Isaac chegou. E, há um ano atrás, Deus tira meu Isaac. Por que eu estou contando tudo isso? Porque quando Deus me tirou esse Isaac, eu lembro que eu fiquei muito mal, voltei a ter algumas questões de ansiedade, e a Kelly não entendendo e tal. E quando eu consegui expressar para ela, né, falei, amor, Deus me tirou meu Isaac, todo, né? E ela falou, que Isaac, Vitor? Era só um trabalho. Eu falei, isso é insensível. E graças a Deus, em março, eu já consegui um novo emprego, estou trabalhando, mas eu comecei a questionar Deus sobre isso. Falei, Deus, meu sonho era ser bancário. Eu estava lá, eu tinha certo para mim que eu ia me aposentar na empresa. Não era o melhor funcionário do mundo, mas eu não era um funcionário ruim.
e o Senhor me tira assim dessa forma, foi uma forma, enfim, meio conturbada. O que o Senhor quer para mim, então? E Deus começou a me lembrar de algumas coisas, e uma palavra, conversando com um amigo que eu tive lá em 2009, sobre psicologia. E daí eu comecei a falar, amor, acho que eu vou me jogar em psicologia. Ela falou, não, você está louco. 5 anos, criança, não é bem assim, célula, enfim, vai envolver muita coisa nessa decisão. E eu falei, não, vamos ver. Daí eu comecei a bater, né? Amor, eu vou. E ela, não vai. Aí acho que eu venci ela pelo cansaço, ela falou, então faz o seguinte, me traga as informações, quero o valor, quero o tempo e tal. Falei, então tá bom. Tem uma faculdade lá no Boqueirão, Fidelis, que é uma faculdade cristã. E sempre que eu pensava em psicologia, para mim a única possibilidade era fazer lá, por ser uma faculdade cristã. E daí eu entrei em contato com eles e tal, me matriculei. Eu não falo mais que eu fiz o vestibular, porque, gente, o vestibular hoje é fazer uma redação e parabéns, você está aprovado. Então, infelizmente, né, nas faculdades particulares, não tem mais aquela coisa de fazer prova e tal, né? Então, eu fiz uma redação, você está aprovado, fiz a matrícula. Daí ela falou, na verdade, a moça falou, vamos fazer a matrícula? Eu falei, não, calma, não tem que ver questão de valores, tal, né? Minhas filhas estudam no colégio de manhã, eu quero ver se eu consigo algum desconto. Daí ela, não, mas faz a matrícula, qualquer coisa você cancela depois, a gente devolve o dinheiro. Eu falei, não, então beleza. Na outra semana, tinha uma mensagem no site dele sobre bolsa. Eu falei, amor, acho que eu vou concorrer à bolsa. Veio uma bolsa de 50%. Ela falou, amor, agora dá para a gente começar a conversar. Resumindo a ópera, me joguei. Estou cursando psicologia. Foi 1 de 10 já, gente. Falta pouco, graças a Deus. E por que eu dei essa volta toda? Porque estudar psicologia me trouxe um entendimento um pouco melhor sobre Deus e ciência. Muitas pessoas acreditam que Deus e ciência estão em polos opostos. Mas quanto mais você pesquisa sobre ciência e pesquisa sobre Deus, você vê que as coisas se encaixam de uma maneira absurda. Para quem não sabe, a Kelly, minha esposa, é enfermeira, e eu lembro na época que ela fazia faculdade, a gente começou a namorar novinho, gente. Eu tinha 17, ela tinha 16, então eu peguei todo o período da faculdade dela. E cada aula de anatomia, de coisa assim, ela chegava mais absurdada com Deus. Ela falava, amor, é tudo perfeito. Amor, o parto é perfeito. Amor, as coisas, o corpo humano é perfeito. E na psicologia eu estou focado ali no cérebro, mas, gente, é perfeito. É absurdo o que Deus faz. Então, o que eu quero trazer para a palavra de hoje? Eu quero fazer uma dinâmica. Quero que todos fiquem em pé. Eu já dei um pouco dessa palavra no retiro de jovens, então os jovens vão lembrar um pouco. Fiquem de pé, por favor. Agora eu vou pedir que você estique o seu braço na direção de uma pessoa, assim, só que não encostem os dedos, deixem uma distância entre um dedo e outro. Pode embaralhar, gente, não precisa ser reto, pode ser com a pessoa de trás, a pessoa da frente. Isso que eu pedi para vocês fazerem é como os neurônios funcionam no cérebro humano. Esse vão entre uma mão e outra é chamado, eu tenho profissional de saúde aí, vai me corrigir se estou errado, mas é chamado de sinapse. É onde há a troca de informação entre um neurônio e outro. Beleza? Agora estica a outra mão na direção de outra pessoa. O nome disso aí é plasticidade neural. O cérebro humano tem a capacidade de alterar os seus caminhos. Pode sentar, gente. Então eu queria que vocês entendessem o quanto Deus é maravilhoso e perfeito, dando a capacidade para a gente de criar novos caminhos. Então toda vez que a gente aprende uma coisa nova, um novo caminho neural se cria no nosso cérebro. E toda vez que esse novo caminho neural se cria, o nosso comportamento de alguma forma muda. Então, ou seja, quando se aprende uma coisa nova, se cria um caminho neural e o nosso comportamento é transformado. E eu lembro que nessa aula, quando eu vi essa aula, eu falei, cara, isso é bíblico. E onde que isso está na Bíblia? Romanos 12, 2, que é bem conhecido, mas eu vou ler aqui para vocês.
E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Se você conhece a Jesus, se você aprende com Jesus, com a caminhada com Deus, e cria caminhos neurais, você é mudado, você é transformado e não anda mais conforme o mundo. Então, já fiquei ali embasbacado, né? Então, se a gente não aprende algo novo, toda essa conexão não acontece. Então, digamos, né, que eu estou lá na faculdade fazendo psicologia. Mas se eu não estou dedicado, se eu não estou focado ali, né? E, inclusive, eu estou com orgulho de mim, porque meu boletim está maravilhoso. Eu estou assustado, na verdade, mas é misericórdia de Deus na minha vida. Mas um adendo aí, né? É bom a gente fazer, estudar o que a gente gosta, então procure, né, o que você foi chamado. Mas se eu não me dedicasse, isso não ia acontecer, o caminho neural não ia formar, eu poderia até fazer uma decoreba para responder prova e tal, e não ia mudar os comportamentos que eu preciso mudar. E qual que é o problema que a gente enfrenta hoje em dia, né? A gente muitas vezes já tem caminhos neurais criados, e isso condiciona o nosso comportamento. Então, trazendo para a nossa realidade cristã, como igreja, não igreja ame, mas igreja corpo de Cristo, né? Muitos de nós cresceu na igreja, ou já está na caminhada há algum tempo, e a gente tem algumas verdades absolutas que nos foram ensinadas lá atrás e que não é tão simples assim você ressignificar, você procurar um novo caminho neural. A gente teve o retiro dos líderes, né, sexta de noite ontem, e foi falado muito sobre isso, né, de um novo tempo, de um novo de Deus para a nossa vida. Só que eu tenho que te dizer, para isso acontecer, a gente precisa se dedicar a aprender coisas novas, a estar aberto a aprender coisas novas, a entender, como o pastor Valdir falou, que inclusive coisas boas do passado precisam ficar para trás para que coisas novas e melhores possam acontecer, né? Mas trazendo para o evangelho que a gente tem, que a gente vive muitas vezes hoje em dia, a gente vê ensinamentos distorcidos, e como eu falei, ensinamentos criam caminhos neurais e moldam comportamentos. Eu estou lendo um livro, algumas pessoas da igreja acho que até já leram, porque eu postei que estava lendo e muita gente me respondeu que é um livro top, que é O Deus que Destrói Sonhos, do Bibo, não se lembra do sobrenome dele. E ele já começa trazendo um confronto que a gente muitas vezes vive hoje em dia, né? Um evangelho que a gente acredita que Deus é o gênio da lâmpada, que é só a gente esfregar ali a lâmpada, fazer pedidos para Ele nos atender e tal. E muitas vezes é isso que a gente vê no meio cristão, né? A gente quer aquele Deus, o que Ele pode nos entregar, o que Ele pode fazer, o que Ele vai, qual que é a bênção, né? E trazendo para a minha realidade, né? Eu acho que boa parte da igreja sabe, o meu pai faz tratamento de câncer, já há 25, 26 anos. E há uns 2, ele, enfim, teve um câncer específico, fez tratamento, tal, fez a cirurgia, não tem mais a voz, né? Ele tirou as cordas vocais, respira pela traqueostomia. E há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, um novo tipo de câncer surgiu e dessa vez o tratamento dele é paliativo. Então ele não tem mais nada a não ser dar uma qualidade de vida para ele. E pensando, né, nessa questão, né, do que Deus pode fazer, o que Deus pode dar, eu lembro que quando veio essa notícia, a primeira coisa que eu falei foi para a Bíblia. Né? Eu olhei para Deus e falei, Deus, tua Bíblia fala que honra pai e mãe para que se prolongue os dias na terra. Meu pai era uma pessoa que honrava demais os pais dele. Então, prolonga os dias dele na terra. E na hora Deus falou, Vitão, eu já prolonguei 20 e poucos anos. Porque lá no começo ele tinha 6 meses de vida. Aí eu falei, tá certo, então o que o senhor der daqui para frente já é louco, obrigado, viu? E, ao mesmo tempo, eu não lembro o nome da moça que faleceu essa semana de câncer, que ela virou, né, uma influencer, Isabel Veloso. E eu confesso que nessas situações, eu questiono. Eu falo, Deus, não é justo. Por mais que eu ame meu pai, mas meu pai já está com os filhos criados, meu pai já
está com seus 60 e poucos anos, porque uma menina tão nova, com um filho recém-nascido, teve que partir por causa dessa doença, filha da mãe, mas outras pessoas sobrevivem mais. E isso mostra muitas vezes, por mais que a gente não enxergue, o nosso egoísmo com Deus. A gente quer ditar para Deus as regras, a gente quer ditar para Deus as metas, a gente quer viver esse consumismo do evangelho que tem muitas vezes hoje em dia, de que ele pode fazer, ele pode dar. A gente muitas vezes vê pessoas escolhendo igreja pela estrutura que tem. Não, eu gostei da tua igreja, mas a outra ali, o Ministério Infantil era melhor, daí a gente vai congregar lá. E uma coisa que eu concordo muito quando o Serginho fala, que a presença seja o que confirma a nossa casa, né? É claro que a estrutura faz parte, é claro que é bom estar aqui no ar-condicionado, né? Tá calor lá fora, é claro que é bom ter aguinha gelada, mas isso tudo é secundário, porque se Deus não estiver, a gente tiver só pela presença, aí realmente a gente vai ter aqui um palestrante e telespectadores apenas ouvindo uma palavra motivacional. Então eu quero trazer essa reflexão para a gente. A gente precisa se colocar nesse lugar. E talvez, como eu falei, ressignificar os teus caminhos neurais, os meus caminhos neurais, de que Deus pode sim nos abençoar, mas Ele pode também não nos abençoar. E está tudo certo. Ele não deve mais nada para a gente, né? Aí alguns caminhos, né, alguns exemplos, desculpa, que eu quero trazer dessa questão do caminho neural. O primeiro exemplo é o jovem rico, que está lá em Lucas 18, do 18 ao 23, eu vou ler. Um certo governante perguntou-lhe, dizendo: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamou bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: Tudo que eu tenho guardado desde a minha juventude, ora, Jesus ouvindo, tudo que eu tenho guardado desde a minha juventude. Ora, Jesus ouvindo estas coisas lhe disse: Então te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e distribua entre os pobres, e tu terás um tesouro no céu. Vem e siga-me. E ao ouvir esta palavra, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. Onde entra o caminho neural nisso, Vitor? É aquilo que eu estava falando. Ele já vinha desde a juventude com os ensinamentos na mente dele, ele já aguardava, né? Não adulterarás, não assassinarás, honra pai e mãe. Então ele falou, isso daí eu já cumpro, tô filé. E eu brinco que daí ele... Aqui nessa tradução não fala, mas tem algumas traduções que ele fala, isso daí eu já faço, o que mais que eu preciso fazer? Ele podia ter ficado quieto. Era só falar, beleza, Jesus, vira as costas e sai andando. E daí Jesus, então, vende tudo o que tem. Jesus estava ensinando a ele um novo comportamento. Ele precisava mudar alguma coisa. Se ele tivesse entendido e obedecido, a Bíblia não fala, né? Mas pode ser que depois ele tenha refletido e aceitado o conselho de Jesus. Mas se ele tivesse obedecido, entendido e aprendido essa lição que Jesus deu, ele criaria um novo caminho neural na mente dele e ele mudaria o comportamento dele, ofertando, enfim, os seus bens. Então, o jovem rico nos mostra que a gente pode, em partes, estar certo, mas ainda tem coisa que a gente pode melhorar, que a gente pode avançar, que a gente pode crescer, que a gente pode mudar. Então, a gente precisa, primeiro ponto, né? Estar atento àquilo que Jesus está nos ensinando, estar atento àquilo que Jesus está nos mostrando e estarmos dispostos a aprender as lições que Ele tem nos dado. Outro ponto que me chama a atenção aqui, né? Jesus não vai atrás do jovem rico. Quando ele fala que ele está triste, que ele está, né, não vai fazer isso e sai andando, Jesus não vai, não, peraí, não foi isso que eu quis dizer, vamos conversar, e tenta perfumar ali o recado, né? E isso me remete também ao filho pródigo, onde quando o filho decide que quer curtir a vida, Jesus, o pai, né, ali não vai, não, peraí, meu filho tal, o pai fala, não, beleza, é isso que você quer, vai curtir a vida. Mas o pai do filho pródigo, como Jesus, eu tenho certeza, está disposto caso aquele jovem rico voltasse. E muitas vezes
A gente age assim com pessoas e espera que pessoas ajam conosco. De dar não aceitar, digamos assim, o ensinamento de Deus, dar um chilique e quer que o outro venha atrás, quer que, nossa, poxa Deus, mas eu estou mal e não concordei com tal coisa e nem me ligaram, nem... Gente, você tem que entender que tem coisas que você precisa administrar, você precisa digerir e que você simplesmente está errado. Ao contrário, por exemplo, dos discípulos, onde quando Jesus volta, vai atrás de Pedro na praia, enfim. O que eu quero mostrar com tudo isso, e que a gente já falou aqui várias vezes, né? O cristianismo não é uma receita de bolo. Então, tem situações que Deus não vai atrás da gente. Ele não vai correr, não vai fazer mais ou fazer aquilo que a gente espera para que a gente volte. Mas tem situações que Ele vai correr atrás da gente e falar, não, peraí, vem cá. Lembra que eu te amei? Lembra que não é assim? Então, a gente precisa entender esses pontos e, como eu falei, e é isso que eu quero trazer, né? Criar esses novos caminhos neurais para que o nosso comportamento mude. Então, que o Espírito Santo tenha liberdade nessa manhã de falar aos nossos corações, de revelar comportamentos que talvez precisam mudar, o orgulho talvez que precisa ser deixado de lado, porque muitas vezes a gente quer provar que está certo, a gente quer mostrar que não, é esse o jeito, é esse o caminho. Então, baixar a guarda, né? O outro exemplo que eu queria trazer de um caminho neural, parecido com o do jovem, mas um pouco diferente, é o de Pedro, que está lá em João. João 21, 15 ao 22. João 21, 15 ao 22, que diz o seguinte. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe respondeu, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito na terceira vez, tu me amas. E ele disse-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando envelheceres, estarás às tuas mãos e outro te cingerá e te levará para onde tu não queres. E falou isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e quem também se reclinara sobre o seu peito, na ceia, e que dissera, Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, o que fará este homem? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? Segue-me tu. Então Pedro, assim como o jovem rico, ele tinha conhecimento, ele tinha base, mas ele já tinha seus caminhos neurais formados. E ele caminhou, ele viu todo o ministério de Jesus, né? Ele esteve ali com Jesus durante os anos que Jesus desempenhou ali o seu chamado. A gente sabe que naquela época os judeus esperavam um salvador terreno, né? Então eles queriam alguém que viesse para destruir ali todos os adversários, né, dos judeus e que tomasse o reino terreno ali da região e que mandasse em tudo. E quando Jesus morre, Pedro acaba, né, voltando a ser pescador. Mais uma vez, isso mostra que mesmo caminhando com Jesus por 3 anos, ele de fato não entendeu, não tinha entendido ainda que Jesus era o Salvador, Messias, que nos traria a salvação eterna e não um reino terrestre.
E daí quando Jesus volta, né, ressuscita e vai até ele, acontece esse episódio, né? E aqui, arrisco eu a dizer que daí a chave de Pedro virou, os caminhos neurais novos começaram a se criar, e ele entendeu que, cara, esse Jesus não é o super-herói que vai vir aqui acabar com todos os exércitos e colocar a bandeira e nós vamos controlar tudo, mas é um cara que morreu pelos meus pecados e que eu preciso levar esse amor. E ele toma essa decisão, então a gente sabe a história de Pedro, né? Inclusive Jesus alerta ele aqui que ele ia morrer por essa mensagem. E já traz um confronto aqui, porque quantos de nós estaria disposto a morrer por Jesus, né? A gente muitas vezes por menos já se omite, já se cala, já deixa abaixo. Que mais se Jesus viesse para nós e falasse, Vitão, me segue, só que assim, você vai chegar a um ponto que vão te levar onde você não quer, e tua morte vai glorificar Deus, eu já ia, né? Peraí, vamos conversar, Deus. Não sei se foi isso que a gente combinou. Então isso mostra que ele realmente entendeu a mensagem, né? E isso criou esses novos caminhos neurais ali para Pedro, e ele se transformou em quem ele se transformou. Diferente do jovem rico, que decidiu não receber aquele ensinamento, não entender e não aprender com aquele ensinamento. Então aqui são dois exemplos, né? E a gente pode ser tanto o jovem rico quanto Pedro. Deus pode estar falando para você coisas e você está se entristecendo e falando, Deus, mas não era o que eu queria. Eu não estou disposto a isso. Sair andando e ainda sai praguejando Deus, né? Poxa, porque Deus é malvado. Cara, olha o que ele pediu para mim. Eu digo por experiência própria, ele tirou meu Isaac. Onde já se viu? E eu praguejei por um bom tempo ali, até entender o propósito, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque voltando ao tema da palavra, você pode estar colocando metas no teu ano, querendo atribuí-las a Deus, aí vai chegar no fim do ano, as coisas não vão se concretizar, e daí você vai culpar Deus porque Ele não fez aquilo que você colocou como meta. Então é muito importante a gente estar alinhado com Ele e criar esses caminhos neurais, né? Um terceiro exemplo que eu queria trazer, que daí é um exemplo de, entendo eu, de transformação instantânea, é o famoso Paulo, que todo mundo conhece a história, né? Que perseguia cristãos, matava, enfim. E quando Jesus aparece a ele, se revela a ele ali aceita o desafio, ele muda a postura, então, de novo, um novo caminho neural, muda o comportamento da pessoa, ele de perseguidor de cristãos se torna um pregador do evangelho, ele é alcançado por Deus, ele aceita aquilo que Deus coloca na vida dele. A gente conhece a história de Paulo, então ele vive com o espinho na carne, né? Ele não tem uma vida tão fácil. Todos os discípulos, né, tiveram que abrir mão da vida pessoal deles, então todos tiveram que abrir mão de trabalho, tiveram que abrir mão de família, tiveram que abrir mão de amigos pelo evangelho. Então, qual tem sido a nossa disposição, né, de realmente viver esse evangelho, de ser realmente os cristãos que Deus sonhou, né? Volto a dizer, quais são as metas que você tem colocado para você, mas que não vêm de Deus, né? E ali em Oséias 4, deixa eu achar aqui, Oséias 4:6, diz o seguinte: o meu povo é destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, voltando para o versículo de Romanos, né, que nós não podemos nos conformar com o mundo, mas precisamos renovar a nossa mente para nos transformar. A própria Bíblia nos mostra que a falta de conhecimento nos destrói. Então, mais uma vez, a ciência e a religião, a Deus andando de mãos dadas. O conhecimento nos traz transformação. Falando agora do conhecimento de Deus, né, gente? O conhecimento de Deus vai criar novos caminhos neurais e trazer transformação na nossa vida. O não conhecimento vai trazer destruição. Então, volto a falar, não tem segredo. O evangelho é simples, o evangelho não é fácil, mas é simples.
porém ele envolve renúncia, ele envolve, né, como a gente falou dos discípulos, abrir mão de algumas coisas, e a gente precisa estar disposto a isso, né? A gente precisa entender, como eu falei, e eu pessoalmente entendo dessa forma. O evangelho é simples, ele não é nada mirabolante, mas a gente tem que estar disposto a pagar o preço, a abrir mão de coisas, né? Se o nosso comportamento não muda, se a gente está aqui, né? Não sei, você pode estar aqui há 1, 2, 15, 20 anos caminhando com Deus desde que você nasceu, mas o seu comportamento não muda, é porque, volto a dizer, você está aqui apenas como telespectador. Eu estou aqui apenas como telespectador, ouvindo todo domingo palavras bonitas que talvez emocionam, mas que não mudam de fato. E o evangelho não se trata de emoção, se trata de transformação. Então, se a gente vem para o culto, se a gente vai para a célula esperando uma emoção, esperando uma palavra de bênção, não que isso não vá acontecer, mas não pode ser a razão, né? E outra coisa que eu queria trazer é a gente também cuidar, e não quero cair no radicalismo disso, né? Mas a gente espera muito essa coisa, dar o melhor de Deus, esse ano vai ser o melhor de Deus, essa vai ser a melhor semana de Deus. E eu ouvi uma música, um tempo atrás, que ela termina dizendo, o melhor de Deus não está por vir, já veio. E Jesus é o melhor de Deus para nós. Não que o nosso ano não pode ser uma bênção. Eu creio que vai ser uma bênção, vai ter resposta, vai ter cuidado, vai ter... Mas nada disso pode ser mais importante que Jesus. O que acontece de bom ou ruim, de bênção ou de tristeza, é um plus. Ah, mas tristeza é plus, Vitor? É. Foi graças à tristeza de perder meu Isaac que hoje eu estou entendendo que eu estou na rota que eu deveria estar. Eu estou... Quem já conversou comigo sobre o assunto, né, sabe o quanto eu estou entusiasmado e apaixonado pelo curso. Uma coisa que eu brinco, eu cursei administração, gente. E eu sabia em todas as matérias quantas faltas eu podia ter. Então, geralmente a gente tem 25% das presenças em falta. Eu faltava todas que eu podia. No primeiro semestre de psicologia, acho que eu faltei 2 vezes. E olhe lá e com o coração partido, porque eu não quero perder as aulas, eu quero estar nisso. Então, quando a gente está no centro da vontade de Deus, é isso, é a paixão que nos move, é aquilo que nos leva, né, a viver esse fogo no olhar, o brilho no olhar. Então, eu quero trazer esse alerta também. Não, como eu falei, não quero cair para o extremismo de que, oh meu Deus, vai ser um ano ruim. Não, eu creio que pode ser o melhor ano da sua vida. Mas o melhor de Deus para as nossas vidas já veio e já pagou o preço pela nossa salvação. Então, o que acontece ou deixa de acontecer é lucro. E como Jesus falou aqui para Pedro, essa foi uma chapuletada para mim, né? Cadê? Ah, não, já fui para Oséias. Mas, enfim, que ele pergunta o que vai acontecer de João, e Jesus fala, não lhe interessa, não é do teu respeito, se eu vou fazer o que eu vou fazer, o problema é meu. Então, a gente também tem que se colocar no nosso lugar, né? Tem muita coisa que a gente pergunta para Deus, principalmente de outros até, que, desculpa meu irmão, não te diz respeito, não é da tua conta, não é da minha conta. E como eu costumo falar, se eu não faço parte do problema nem da solução, eu não vou nem me envolver. Então, que a gente entenda todo esse processo de Deus na nossa vida, que a gente possa realmente, como eu falei, principalmente que seja um ano de conhecimento, para que as metas, para que a mudança de comportamento aconteçam na nossa vida. Então, é aquela velha máxima, né? A gente não vai colher resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, meu irmão, ah, Vitor, mas eu não gosto de ler, eu não consigo ler a Bíblia. Sua vida vai continuar do jeito que está. Desculpa. Você vai ter que se esforçar. Eu sou um cara que não morro de paixão por leitura. Eu tive que aprender a ler e ainda dou uma lutada contra, né? Graças a Deus, a Júlia puxou a Kelly, que elas devoram livros. A Alice, infelizmente, já veio na minha rabiola, aí a gente está tentando criar caminhos neurais ali. Mas, enfim, é você se jogar. A gente tem aqui na igreja o arco, né? Cara, deu alguma oportunidade, o arco, os cursos que a gente faz, se joga, faça. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento é aquilo que a gente também sempre fala. Podem te roubar qualquer coisa, menos conhecimento. E está aqui comprovado na Bíblia que o conhecimento vai te trazer resposta, vai mudar a tua atitude, vai mudar teu comportamento.
Então, eu quero trazer essa reflexão para a gente nessa manhã, nesse domingo, né? Quais são os nossos comportamentos? Como é que a gente tem se comportado como cristão? E eu quero trazer essa mudança, né, de comportamento para o nosso dia a dia, né? É uma coisa que eu penso muito e que infelizmente eu vejo muito. Os cristãos como um todo, né, não se diferenciam muito mais das pessoas que não conhecem a Cristo, né? Você vê no trabalho, você vê na faculdade, não é mais aquela coisa de bater o olho e falar, não, esse daí é crente, esse daí, o comportamento dele é diferente e tal. Porque muitas vezes a gente quer ser o legalzão, a gente, não, peraí e tal, não, mas veja bem, não, mas eu escuto também, não, mas eu também faço tal coisa, não, mas minha igreja não critica. Não é a igreja, gente, é Jesus que vai trazer esse ensinamento. Eu lembro que uma vez, um amigo meu do trabalho falou, cara, você é o crente mais legal que eu conheço. E isso por muito tempo foi motivo de alegria para mim. Falei, cara, eu sou um crente legal. Aí eu vi que eu estava fazendo um monte de coisa errada e que, na verdade, o crente legal era porque eu não era muito diferente dele. E a questão da alegria se tornou em tristeza, né? Então, que nesse ano, como eu falei, né, que a gente ressignifique as rotas, que você possa mergulhar na presença de Deus, ler a Bíblia, fazer cursos, ter conversas, né? A gente tem muita gente nessa igreja que manja de muita coisa. E quando eu falo até da questão espiritual, não é só a Bíblia, gente, é conversar. Cara, eu quero abrir um negócio, mas eu quero fazer bem feito, eu quero fazer direito, tal. Tem um monte de empreendedor aqui de sucesso que coloca Deus em primeiro lugar e que tem alcançado nele esses resultados. Conversa com essa pessoa. Cara, eu quero cursar um curso novo, eu quero fazer. Eu estou fazendo psicologia, né? Então eu tenho a Gabi em casa que já ajuda, né? Mas tem a Ju, já troquei ideia com ela, já estava falando ontem com a Elane. Gente, vamos como povo de Cristo estar prontos para levar a palavra, estar prontos para, como eu falei, alcançar as metas dele para o que ele quer na nossa vida. E de quebra, posso garantir por experiência própria, ele ainda nos abençoa com o que a gente sonha. Porque contei toda a minha história triste, né, do Isaac e tal, mas hoje eu vejo que Deus foi tão bondoso que ele olhou para o meu coração e falou, cara, esse gurizinho quer ser muito bancário. Eu vou dar esse gostinho para ele. E daí ele deixou eu ficar uns anos lá, entendeu? Aí chegou um ponto que ele falou, se eu não fizer nada, ele não vai se coçar. Porque durante esse tempo, quando as pessoas falavam, mas Vitor, o que você pensa, tal? Porque como eu falei, né, eu sou engraçadão, sou comunicativo e converso. Mas Vitor, cara, você não quer fazer outra coisa e tal? Eu falava, cara, uma coisa que eu gostaria muito é psicologia. Nossa, vai, eu acho que vai ser bom. Não, 5 anos, vocês estão loucos. 5 anos, já estou velho, estou com criança em casa. Aí pagar mensalidade, estudar, presencial, gente. É presencial, toda noite, não. E Deus me colocou nesse meio, e hoje eu posso olhar para trás e falar, Deus, obrigado porque o Senhor realizou meu sonho de ser bancário, mas hoje o que eu mais quero é realizar o teu sonho na minha vida. Se o Senhor quer me usar nessa área para tocar vidas, para trazer, enfim, cura, restauração, me abençoe, então, e de novo volto a dizer, gente, pela primeira vez na vida eu tenho me sentido motivado e com gás para fazer algo, para ensinar. Eu falei com a Kelly na semana passada, fiz aniversário sexta-feira, gente, 4.1, tá? Estou fazendo 2 por litro. E daí na semana passada apareceu para mim um curso sobre neurociência. E eu mandei mensagem para a Kelly e falei, amor, queria fazer. Dia 24, sábado, online, o dia inteiro. O Vitor de antigamente, jamais ficar na frente do computador. Falei, amor, queria fazer. Dela, quanto? Passei o valor. Falei, pode me dar de presente de aniversário. Eu abri mão de um presente de aniversário para aprender uma coisa. Gente, é Deus na minha vida. E daí eu tentei ainda cantar um presente no dia do aniversário mesmo. Ela falou que já me deu presente. Daí eu achei que ia poder passar despercebido. Mas é isso, gente. Quando a gente está no centro da vontade de Deus,
tudo faz sentido, tudo nos motiva. Então, para encerrar, é isso que eu queria... Tá bom o tempo, amor? Deu boa? Obrigado. Fiquei aqui falando devagar e tal. É isso que eu queria trazer para vocês. A banda, se quiser, subindo. Gente, nós temos um ano de frutificação. Então, que esses novos caminhos neurais que a gente vai buscar como igreja, né, seja você na sua vida e que vai no todo juntar e a gente vai viver essa realidade. Eu quero trazer esse desafio para você, que esse ano seja um ano de conhecimento e que esse conhecimento traga frutificação, seja da mudança de comportamento, seja de mudança de rota profissional, seja de ensinamentos que possam abençoar outras pessoas, mas que em nome de Jesus, no fim do ano, ao olhar para trás, nós não sejamos as mesmas pessoas que estão aqui hoje, agora. Eu creio isso em nome de Jesus, que a gente possa viver essa realidade, que a gente possa viver esse cuidado de Deus. Mas lembrando, né, com os exemplos que eu dei, a gente precisa estar disposto. Se Deus chegar para você e falar, abre mão disso, faz aquilo, e você virar e falar, Senhor, não estou disposto, Ele provavelmente vai fazer como o jovem rico. Tá bom, beleza. Quem está perdendo é a gente, né? Porque se a gente não dá conta e não atende a um chamado, a obra dele não vai parar, ele vai chamar o próximo. E o próximo que estiver disposto vai dar sequência naquilo. Então, que a gente possa realmente, né, ser essa resposta de Deus e buscar o conhecimento. Porque, como a gente viu na palavra, a falta de conhecimento traz destruição. Então, que Ele tenha liberdade para revelar aos nossos corações caminhos neurais novos que talvez Ele já tenha te mostrado, mas você não está disposto a abrir mão de algumas coisas para aprender. Que Ele mostre para você caminhos neurais que precisam ser abandonados, porque isso também o cérebro faz. Quando tem algo que a gente não deixa de exercer, esse caminho neural vai ficando mais fraco. Então, você tem uma certa dificuldade de repetir aquilo, né? E quanto mais você faz algo que você aprende, mais forte esse caminho neural fica e mais a chance dele se consolidar. Então, não adianta você começar, cara, Vitor, poxa, boa, eu quero ler a Bíblia, então vou ler a Bíblia esse ano. Aí você começa uma semana, na segunda semana parou. Aquele caminho neural que estava começando a criar, ele enfraquece e some tudo de volta. Então, sejam persistentes, que a gente seja persistente naquilo que o Senhor tem. Amém? Se você quiser vir aqui à frente, se você quiser ficar no teu lugar, mas vamos ficar de pé para cantar mais um pouco e sinta-se em casa, porque a gente está na casa do Pai. A mim mesmo para viver os teus sonhos, rendo minha vida à tua soberania. Se o viver é Cristo, eu morrerei para esse mundo, prefiro o teu nome acima do meu. Eu nego a mim para viver os teus sonhos, eu rendo minha vida à tua soberania. Se viver é Cristo, eu morrerei para esse mundo, prefiro o teu nome acima do meu. Jesus, seja visto em mim, resplandece tua glória através de mim. Jesus, seja visto em mim, resplandece tua glória através de mim.
declaramos, Pai, a Tua soberania na nossa vida, Deus. Nós Te entronizamos nos nossos corações, Pai. Declaramos a Tua soberania nessa casa, Deus, para que o Senhor seja tudo em nós, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor já nos deu tudo, Pai. O Senhor já nos deu a salvação. O Senhor carregou os nossos pecados, Pai. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça que nos envolve, Pai. Senhor, se faça presente nesse ano, Pai. Nos traga a ânsia, Pai, a vontade, Pai, por conhecer-Te, Pai, por saber mais de Ti, Deus. Tenha liberdade para mudar os nossos comportamentos, Pai, aquilo que não condiz com os Seus, Pai, aquilo que Te envergonha, aquilo que não nos diferencia do mundo, Pai, porque nós somos sim diferentes, Deus. Nós somos diferentes, Pai, porque nós achamos o nosso Salvador, nós achamos o nosso Senhor, nós achamos aquele que nos amou, Pai. Senhor, nos ajuda a amar os outros, Pai, com esse amor, Deus. Nos capacita, Pai, a frutificar nesse ano, Pai. Cada um com o seu fruto, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sejamos um pomar, Pai, um pomar, Deus, frutificando, Pai, frutos que vêm do Senhor, Pai, frutos que vêm do Senhor, Pai. Não permita que a gente colha, Pai, frutos que não venham de Ti, Pai. Em nome de Jesus, tira as ervas daninhas da nossa humanidade, da nossa carnalidade, Pai. Cultiva esse pomar, Deus, cultiva. Tu és o nosso jardineiro, Pai. Tu és o nosso agricultor, Pai. Faça em nós esse ano a Tua vontade, Deus. Aleluia, Pai. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória, todo o Seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória, todo o Seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado porque o Senhor nos resgatou, Pai. E mais uma vez declaramos a liberdade do Senhor nas nossas vidas, Deus. Senhor, alcança as células, alcança os ministérios. Frutifica, Pai, frutifica, Pai. E nós nos colocamos aqui para sermos esses trabalhadores, Deus. Para sermos esses trabalhadores, Pai, porque o problema nunca foi a colheita, mas os trabalhadores, Pai. Nós queremos estar aqui aptos, prontos e disponíveis, Pai. Em nome de Jesus, Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Uma semana abençoada, gente. Deus abençoe. Bom domingo.